Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos para essa nossa live de quarta-feira, 1º de setembro, né? Que esse setembro seja livre, leve, né, para todos. E eu já queria convidar a todos para ir, chamando todo mundo para essa live que vai ser muito importante, vai ser um bate-papo muito legal e muito, dizemos assim, de utilidade pública, porque nós vamos começar a mostrar a vocês as imagens, né, de tudo que está acontecendo aí pelo mundo, sobre as manifestações, sobre os novos modos, né, que os governos decidiram tratar as pessoas, enfim, espero que vocês fiquem com a gente, comecem já a compartilhar essa live com o maior número de pessoas possível, porque vai ser boa. E esperamos por todos vocês. Meus convidados especiais de hoje é Vitor Duarte, ele que mora na Austrália, é fotorepórter, né? Ele trabalha com audiovisual. Boa noite, Vitor. Seja muito bem-vindo. Boa noite, não. Bom dia para você, né? Bom dia, Karina. Bom dia a todo mundo da live. É um prazer estar aqui com vocês. E o Vitor vai contar para a gente o que está acontecendo na Austrália, né? Porque a gente vem recebendo muitas notícias da Austrália, muitos vídeos da Austrália, e a gente quer saber como é que o governo está agindo com essas novas regras e diretrizes sobre esse vírus, né? Que mudou a vida de todos. A minha outra convidada especial é da Alemanha, Érica, o sobrenome dela não sei pronunciar muito bem, mas eu vou tentar, prometo. Érica Schwab. É assim? É assim, Oi, boa noite para todo mundo. Érica Schwab. Isso aí. Exato. Eu não sou muito boa nas pronúncias, mas vamos lá. Gente, esses são os meus convidados especiais e hoje o nosso bate-papo começa agora, né? A partir de agora. E eu queria abrir aqui um parênteses, né? Para começar esse bate-papo de uma forma um pouco diferente. A gente sabe muito bem que o tema de hoje é sobre o que está acontecendo nos governos no mundo, e a Érica é um exemplo, né, do que está acontecendo também nos governos do mundo. A Érica, para quem não sabe, ela foi citada aí na CPI das fake news, né? Hoje, dia 1º de setembro, acaba de sair uma nota aí do ministro Toffoli, né, dizendo que ele autorizou a quebra de sigilo dos perfis, né, administrados a partir da Alemanha, ou seja, da Érica, né? A gente olha para ela, a gente fala, não, mas não é possível que isso esteja acontecendo. Como assim o juiz quebra o sigilo telemático da Érica? Bom, eu vou ler para vocês, porque eu acho que a gente precisa ler essa matéria aqui juntos, tá? Para a gente entender o que está acontecendo. Bom, em análise preliminar do caso, o relator não verificou abuso de poder ou ilegalidade na quebra de sigilo determinada pela CPI. Bom, lógico que não, né, gente? Isso daqui não é abuso de poder, isso daqui não é ilegalidade, não é nada. Está tudo certo, ok? Vamos continuar. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, manteve a quebra de sigilo telemático de Érica, administradora do perfil de Instagram Alemanha Comentada, e de um canal de mesmo nome no YouTube. A quebra foi aprovada, Comissão Parlamentar de Inquérito da CPI, da pandemia, do Senado Federal, com a justificativa de que os perfis seriam utilizados para confecção e divulgação de conteúdos falsos. Érica, como assim você fez isso? Sobre a pandemia e sobre tratamento sem comprovação científica para a Covid-19 e para a promoção de ataques a pessoas e instituições. Érica, você coisa, não é mesmo? É um perigo você. A decisão... Eu sou um perigo. Olha só, a decisão foi tomada no mandado de segurança, MS 38186, em que Érica sustenta que tem cidadania brasileira e alemã e utiliza os perfis para divulgar e comentar informações e notícias sobre a Alemanha onde mora, para a comunidade brasileira que lá reside. Segundo ela, o requerimento aprovado pela comissão não traz dados concretos relacionados com os objetivos da investigação. A CPI quer ter acesso aos dados cadastrais e de criação da conta, aos registros de acesso, às postagens, mensagens diretas e fotos, à lista de seguidores e seguidos e aos perfis curtidos e compartilhados. Ou seja, Érica, o perfil não é seu, tá? O perfil não pertence a você.
E o que você está fazendo com o seu perfil não pode, porque tem que ter uma autorização do Supremo Tribunal antes. Você entendeu, Érica? Vamos lá. Vamos lá. Ocorre que, gente, é tão absurdo e tão surreal isso daqui que eu quis ler isso com vocês, porque... Vamos ler, porque eles são tão bonzinhos mesmo, né? Vamos ler aqui o que está acontecendo. Agora, só porque aqui é longo o texto, eu só quero falar aqui, o anonimato. Ocorre que, segundo o ministro Toffoli, de acordo com as informações prestadas pela CPI, há indícios objetivos vinculados ao objeto de investigação de que Érica teria sido responsável pela confecção e pela divulgação de fake news e pelos ataques a autoridades e instituições, utilizando-se de anonimato. Mas, pera lá, eles não estão no seu perfil, com a sua conta, tudo, mas que anonimato é esse? Uma terrorista de balaclava, quase. Gente... Uma coisa impressionante, né? Um perfil que eu mostro a cara todos os dias nos meus stories. Mas é anônimo. Para ser... Mas é anônimo. É necessário averiguar, olha só, para a CPI é necessário averiguar se determinadas pessoas e empresas, sobretudo com influência nas mídias digitais, mantêm relações de proximidade com entes públicos ou são remuneradas. Quanto você ganha, Érica, para fazer tudo isso, minha filha? Ai, gente, nem a minha plataforma do Instagram, nem o meu YouTube remuneram nada. Para disseminar a desinformação na internet durante essa crise sanitária. Hoje, sabe isso? Saiu isso daqui hoje, esse artigo aqui, e coincidiu que a Érica ia ser a minha convidada hoje. Eu não podia deixar de abrir esse parênteses e ler isso daqui com vocês. Tá ali no site para quem quiser ver. Érica, eu estou sem palavras. E você? Por que você está sendo perseguida? Me conta, justo você. Uma pessoa... Então, né? A pergunta que não quer calar. É interessante que o Supremo Tribunal ele se sente acima da lei, literalmente, né? Acima de tudo. Tanto é que eles esbarram numa jurisdição que não está na alçada deles. Eu estou na Alemanha, eu tenho cidadania alemã, a minha conta é daqui, as duas contas estão logadas aqui, nós temos uma lei de proteção de dados na Alemanha que ela é bem ferrenha, então eles ainda esbarram nessa problemática aqui de serem dados de outros países, né? De outro país, no caso, e de toda a lista que foi declarada aí como perfis que disseminam fake news, só apareceu um único perfil que está, assim, realmente fora da caixinha, que eu diria que está aqui, é da Alemanha, é o meu mesmo, né? E para você ver o nível de desespero das pessoas, o nível de abuso de poder, eles começaram a perseguir pessoas normais agora, que é o meu caso. É uma pessoa normal que simplesmente decidiu uma vez colocar a sua opinião no ar, que é o meu direito, como de qualquer cidadão. E na Alemanha não existe censura, pelo menos não existia até antes do corona, né? No Brasil também é a mesma coisa, pelo menos é o que está na Constituição. Mas eles decidiram buscar. Eu tenho uma teoria especial a esse respeito, porque aqui na Alemanha existe uma militância forte, infelizmente, principalmente para os lados de Berlim, e muitos brasileiros que estavam bem descontentes com a minha página aqui, né? Quando a gente começa a expor muito a nossa opinião, a gente começa a incomodar algumas pessoas. E eu acredito que tenha sido o caso mesmo, porque algumas pessoas têm conexões com Brasília, têm algumas influências, e por isso eu acredito que o meu perfil não deva ter parado na mão desse senador do PT de graça, porque não tem nenhum motivo para isso. Eu falo de assuntos da Alemanha, eu não posto nada de político do Brasil no meu perfil, não tem nenhuma postagem de políticos do Brasil, eu posto tudo de políticos e autoridades de saúde daqui, por isso que a página se chama Alemanha Comentada e não Brasil Comentado. Né? Não, qualquer forma de pensamento, liberdade de expressão, de comentar os fatos, enfim, isso deveria ser, isso é um artigo já da Constituição, né? Artigo 5º da Constituição, enfim, mas a Constituição já não vale nada. A gente já entendeu que a Constituição não existe mais e a gente segue outra cartilha hoje em dia. Mas, Érica, eu vou continuar acompanhando o seu caso aqui. Eu hoje, enfim, me deparei com essa notícia, né? A Érica aí citada na CPI das fake news. Citada na CPI das fake news. Foi aberto um requerimento, né, para ter essas informações.
E eu parti do princípio que essas pessoas, só porque eles estão numa posição de poder, eles não podem sair escarafunchando a vida das pessoas dessa forma, sem ter nenhum tipo de retorno, sem nenhum tipo de punição, como se eles fossem realmente os donos da lei. Então, nós pedimos, né, junto com os advogados, um mandado de segurança, não porque eu tenho nada a esconder, mas é porque é minha privacidade. Claro. Eu acho que por conta disso, despertou aí o interesse deles em manter essa quebra de sigilo, que eu imagino, né, que eles acham que eu vou ter alguma ligação com o governo, que eu vou receber dinheiro de alguém. As pessoas são tão psicopatas que elas perderam completamente a noção do que é a realidade e do que é, de fato, passível de investigação durante essa CPI. Saiu completamente da alçada do objetivo do porquê que essa comissão foi criada. Bom, seguiremos, veremos as cenas dos próximos capítulos, Érica. Te acompanharei. Veremos. E aqui... Veremos. Mas olha só, Érica, isso não pode, tá? Isso não pode. Isso que a gente leu aqui, o que o ministro escreveu, por favor, hein, Érica? Pelo amor de Deus. Absurdo, né? Estou muito perigosa mesmo. As pessoas precisam tomar cuidado. Meu Deus do céu. Vamos passar para a Austrália, Vitor. Que a Austrália também, a gente está vendo imagens aí que nada boa as imagens que vêm da Austrália, que esses últimos dias aí foi muito comentada, não na Alemanha comentada, mas a Austrália comentada nesses últimos dias, as imagens que vêm vindo, um pai que foi preso aí num parque com a filha de 3 anos nos braços, porque ele não quis, né, aí usar máscara, enfim, olha aqui, a gente tem essa imagem no ar. O que aconteceu aqui? O que eles falam? O que a mídia australiana comenta sobre essas imagens? Então, falar um oi para todo mundo de novo, da live. Então, aqui na Austrália tem um grande problema, tá? Que a gente chama de nanny state. É aquele estado que é uma mãe, tá? Uma mãe, entre aspas, que toma conta de absolutamente todos os pontos da sua vida. Então, eu fico espantado das pessoas se espantarem com o que está acontecendo. Porque um país que te limita as horas que você pode sair de casa para ir para uma festa, a hora que você pode entrar e sair de uma festa, se você pode beber ou não, logicamente eles vão ser autoritários o suficiente para te trancar em casa quando tiver alguma crise sanitária. Não, para mim, eu não vejo nada diferente do que simplesmente a Austrália é. Então, essa truculência, isso não é aqui. Mas o vídeo anterior... Essa imagem que está passando não é na Austrália, mas sim na Alemanha, aqui na manifestação que aconteceu agora no sábado, dia 28. Tá? A gente vai voltar para essa imagem também, que essa foi na Alemanha. Agora, a Austrália, a gente teve também o pronunciamento aí do ministro, né, que do primeiro-ministro australiano, que a gente tem aqui o que ele falou, que não haverá remoção de máscaras para consumir álcool ao ar livre. Você não poderá mais remover sua máscara para beber um coquetel em uma cervejaria ao ar livre, em uma calçada, como parte de um pub. Mas ainda teve pronunciamento pior. Teve pronunciamento da secretária de saúde do estado de New South Wales, que é o estado aqui de Sydney, de Nova Gales do Sul, que ela disse que se você for no mercado encontrar um amigo próximo, ou até mesmo seu vizinho, que você não fale com ele, porque não é hora de falar com ninguém. É hora de manter a distância das pessoas. Que querido. Então, você tem que falar, isso é muito bom. Exato, até com quem você vai falar agora, ele se sente no direito de te segurar. É uma coisa fantástica. O que aconteceu aí, que está no jornal aqui, é que esse rapaz, mais um parênteses aqui, isso aí é um lugar que eles consideram um foco de Covid, tá? São os bairros onde tem maior concentração de casos diários. Isso aí é em Bankstown, se não me engano. Todos os bairros que são pro oeste, o oeste de Sydney, são bairros do Oriente Médio, de pessoas que vêm do Oriente Médio em geral, libanês, sírio e todo mundo ali. Maior quantidade de libanês. E eles sofrem bastante preconceito, porque eles têm um histórico problemático já. Tem muita gente envolvida com tráfico de droga, lavagem de dinheiro, acontece. E eles são bem truculentos nessas regiões,
porque eles consideram regiões perigosas. Especificamente, mas, por exemplo, um cidadão australiano, normal, enfim, classe média, bacanudo... Não tem problema. Ele não vai sofrer esse tipo de perseguição dentro da Austrália. Não. Se você estiver em Bondi, que é onde é o ponto turístico, tá todo mundo sem máscara fazendo exercício ao ar livre. E a polícia não faz nada. Então é o duplo padrão clássico. Ok. Claro. Esse rapaz... É aquele que vive fora da mídia. Tem exato. Os mundos paralelos. Exato. E ninguém mostra que Bondi Beach tá cheio de gente. Você abre um Instagram de qualquer pessoa que mora naquela região, você vai ver todo mundo na praia, feliz, fazendo barras, mostrando o sol. É uma coisa, para mim, eu acho deprimente, mas tudo bem. Porque mostram 2 pesos e 2 medidas. Isso é deprimente. Pode voltar a tela, Jean, com nós 3 juntos. Isso que aconteceu, a polícia diz que o rapaz sendo preso, ele estava sendo desrespeitoso com a polícia. Desacatou. Só que aqui, basta você falar uma frase que o policial não quer ouvir, que eles vão te tratar mal. Então, foi o que aconteceu comigo. Então, o que aconteceu com o Vitor, nas últimas manifestações, o Vitor, para quem está entrando agora, ele é um fotorepórter e ele tem uma empresa audiovisual na Austrália, e ele, na verdade, estava cobrindo, né, essas manifestações que estavam acontecendo na Austrália como fotorepórter, ou seja, ele ia fazer as fotos da manifestação. É isso? Independente. Eu fui por conta própria para fazer conteúdo para mim, porque eu gosto de documentar. Eu estava muito tempo afastado disso. A última coisa que eu parei para documentar e eu fui no interior do país para documentar foi em 2019, quando estava tendo as queimadas, os bushfires. A gente reuniu um grupo de brasileiros, foi fazer trabalho humanitário, e eu filmei, eu gravei tudo, eu levei minhas câmeras e eu filmei, e eu estava fazendo um documentário, o Covid veio. Assim que o Covid veio, primeiro lockdown 2020, foi ali meados de março, abril. Fechou tudo, ninguém fala nada, acaba tudo no mercado, papel higiênico, aquelas loucuras de sempre. Acabou tudo e trancado em casa, restrição meses. Só que a gente chegou a 0 caso de Covid, né? A gente ouviu que foi um país muito que não teve tantos problemas logo na primeira onda, porque foi muito bem coordenado isso tudo, né? A coordenação foi trancar todo mundo. Exato. É uma ilha, só chega pelo ar e por mar. Não deixa nenhum barco chegar perto e trava o espaço aéreo. Ninguém entra. Só pode sair. É uma prisão maravilhosa, não? Sim, mas historicamente é uma prisão. Então, a Itália também tem aqui pertinho, aqui na região aqui do sul, a gente tem algumas prisões aí específicas. A Austrália era uma colônia prisional do Reino Unido. Mas tudo bem. Então a gente voltou a ser uma prisãozinha, mas uma prisão de luxo, porque estava tudo bem. A gente chegou à época de não ter que usar máscara mais. Evento, capacidade cheia. Aí veio um cara de fora com a variante Delta, que ela é bem menos mortal, mas ela é mais transmissiva, certo? E ele deu uma voltinha no bairro que todo mundo faz barra, em Bondi, e infectou uma galera, e foi infectando uma galera. Só que, quando a gente tinha 14 casos por dia, a gente entrou num lockdown severo. E aí começaram os problemas de novo. Tudo fechou, todo mundo perdeu o emprego de novo, o governo lançou ajuda, muita gente pegou. Isso foi quando? Isso foi em que data, mais ou menos? Isso foi agora. A Delta foi agora, tem 2 meses. Março, 2 meses. 2 meses e meio. A gente está batendo o 3º mês agora. E veio esse lockdown severo. Fecha tudo, os casos começaram a subir. Engraçado, de lockdown, a gente tinha 14 casos.
Ontem a gente teve 1.180 e poucos, 1.189, uma coisa assim. Os casos não deixaram de descer. Eles continuaram subindo, mesmo com o famoso lockdown, que todo mundo defende tanto. E Vitor, é isso. nessa Diga. manifestação que você teve, que a gente estava falando sobre a perseguição, você é um fotorepórter independente, enfim, estava lá fazendo Desculpa, eu imagens. divaguei. Você estava lá fazendo as imagens na manifestação, e aí o que aconteceu? Então, eu estava chegando no protesto de carro com um amigo meu, porque também eles controlam a quantidade de gente que pode estar dentro do seu carro, tá? Só pode estar você mais um. Não pode ter 3. Se E daí tiver 3, tem tem uma multa. todo mundo ficar conferindo todo mundo que passa. E eles estavam. Eu apontei na direção de um grupo de policiais e um deles veio até o carro perguntar o que eu estava fazendo. Eu falei, eu sou jornalista, eu quero tirar foto, quero documentar aqui o protesto e tal. Aí ele, não, tudo bem, pode ir. Eu falei, ótimo, um abraço, tô indo. Entrei e era um parque onde as pessoas iam protestar, elas iam começar ali e iam fazer aquele rally, eles iam andar até outra parte da cidade, no centro. Eu fui, em 20 minutos que eu fiquei lá, eu fui parado mais 2 vezes por grupos de policiais. O segundo grupo me parou, foram bem tranquilos, falaram que não, tudo bem, pode fazer as fotos e tal. E eu fui andando e eu passei na frente de um grupo grande de policial e 2 deles vieram andando na minha direção. E esticando a mão assim para eu parar. Eu parei, falei, tá, mais um. E eu fui conversar, eles falaram, me dá seu documento. Oi? A gente quer seu documento. Você tem licença para estar aqui? Você é afiliado a alguma mídia? Eu falei, não, sou independente. Eu posso fazer o meu trabalho? Posso focar, documentar? Não pode. Eu falei, como assim? Não pode? Não. Você tem que ser filiado a alguma mídia australiana aqui. Algum veículo de grande mídia. Eu falei, legal. Eu falei, toma aqui minha identidade, minha CNH daqui. Entreguei para ele. Pegou, entregou para outro policial. O policial tirou foto do meu rosto. E o cara perguntou, de onde você é? Eu falei, eu sou do Brasil. Aí ele, da onde? Eu falei, do Rio de Janeiro. Ele, você é do Ground Zero. Ground Zero é onde começa. Pronto, foi você que mandou lá o vírus. Fui eu que trouxe o Covid para a Austrália. Imagina, tem que ser isolado da ilha. Não, me enforca em praça pública, por favor. Ele perguntou se eu era do Ground Zero. Eu olhei e falei, não, officer, eu tô aqui há 5 anos. Pelo amor de Deus, né? Sejamos pessoas civilizadas. Aí ele ficou meio constrangido, me devolveu a identidade e falou, você tem que ir embora agora. Se você for pego nas redondezas aqui, você vai ter problemas. Então, por favor, se retire daqui. E nisso já veio gente me filmar. Eu falei, ok, eu aprendi com um amigo meu que a gente não pode bater de frente com policial, geralmente, que você vai sair perdendo. Se você quer militar, se você quer lutar contra alguma coisa, não vá direto num oficial da polícia, porque ele está cumprindo ordem. O problema vem de cima, né? O problema vem de cima para baixo. Agora a gente vai mostrar de onde vem o problema. A gente vai mostrar para vocês o primeiro-ministro australiano simpático. Ele deixou uma mensagem tão maravilhosa na televisão. Scott Morrison, olha como ele comenta isso para vocês. Olha como ele dá o recado para a gente. Olha que cara bonito. Olha como ele dá o recado na televisão. Bora. Removal of masks to consume alcohol outdoors. So you will no longer be able to remove your mask to drink a cocktail at a pop-up beer garden. Esse rapaz, ele é o premier de Victoria, do estado de Melbourne. No estado de Victoria, que é para a cidade de Melbourne. E eles tiveram uma primeira onda muito complicada. E agora a segunda onda está aqui no estado de Sydney, de New South Wales. O que ele fala, digamos que não seja uma coisa nacional, tá? Vai ser no estado dele. Sim. E por isso os protestos de Melbourne foram tão grandes. Então, Melbourne é uma cidade mais cultural.
Então, as pessoas foram para a rua, assim, e brigaram. Saiu... Tem uma resistência potente ali, né, em Sim, Melbourne. Que a gente... sim. Bom, mas ele falou que não vai poder remover a máscara nem para tomar álcool, nem uma cervejinha, você não vai poder tomar mais. Você vai no pub, você faz um corte aqui na máscara e bebe pelo corte da máscara, só pode, né? É uma piada isso, praticamente. Érica, a Alemanha está assim também? Conta para a gente o que está acontecendo aí na Alemanha. Como estão a política na Alemanha? Os alemães estão perdendo a liberdade deles em fatias, como uma mortadela. Exato. O problema da Alemanha é que as pessoas elas não conseguem fazer uma ligação do que aconteceu no passado, do que aconteceu, o que está acontecendo no presente. A gente tem um problema que, logo que terminou a Segunda Guerra, esse assunto virou tabu aqui. Então, praticamente não se pode falar disso. As escolas tratam pouquíssimo sobre o assunto. E como a Alemanha tentou, de alguma maneira, melhorar a imagem dela no cenário mundial, ela acabou abrindo as portas para todos os povos. Inclusive, em 2015, na crise de refugiados, foi o país que mais aceitou refugiados. Agora, a gente está tendo um problema no Afeganistão. Os alemães estão temendo que a gente tenha, novamente, uma crise dessa magnitude e que cheguem mais pessoas aqui vindas do Afeganistão. 70% dos que foram entrevistados no jornal Verde, aqui, que é um jornal de renome, disseram que não gostaria que essas pessoas viessem. Então, a gente está sofrendo uma quebra, uma ruptura da cultura alemã, né, em nome desse recebimento, dessa coletividade, abrir as portas para todo mundo. Então, a gente acaba apagando coisas do passado que são cruciais para entender o que está acontecendo hoje. Então, por exemplo, as pessoas elas não conseguem mais linkar, por exemplo, falar de nazismo, falar de segregação, de apartheid, são coisas que as pessoas reagem de uma forma alérgica. As pessoas não conseguem mais fazer essa conexão porque elas acham que é uma coisa tão absurda que é impossível de acontecer, sendo que está acontecendo exatamente a mesma coisa. Na minha opinião, essa crise, né, a gente chegou num ponto que muitas pessoas que eram apoiadoras das coisas que aconteceram na Segunda Guerra, elas tinham ali um sentimento enrustido. E agora chegou o momento perfeito para elas se mostrarem de fato, mostrarem o que elas defendem. Aqui na Alemanha, por exemplo, você não pode expressar o seu sentimento de patriotismo, porque você já é visto como um nazista, como um fascista, o que eu acho o mais absurdo de tudo. Eu, como tenho dupla cidadania, eu falo que eu sou patriota nos dois países. Eu vou defender e vou criticar o que precisa nos dois lugares. Então, aqui as pessoas, elas perderam a memória, estão com memória curta, não sei o que está acontecendo, e as coisas estão sendo implementadas. O problema é que o alemão, ele faz tudo preto no branco, eles vão bem devagarzinho, de pouquinho em pouquinho, para que você realmente não perceba. Foi assim na Segunda Guerra. As pessoas pensam que tudo já começou com genocídio em massa, que tudo já começou com pessoas indo dentro dos trens, para os campos de concentração, e não foi bem assim. Foi uma lei aqui, uma mudança sutil ali, uma coisinha ali. Aí a coisa começou a ficar feia quando os judeus precisaram começar a usar estrelas no braço para ser identificados. A gente está num ponto na Alemanha que lá no ano passado, em novembro, eu comecei a alertar, bem quando a minha página começou, que eles tinham aprovado a mudança da Lei Básica de Infecção aqui, na Alemanha. E isso já gerou um alarde muito grande para mim, né? Um alerta muito grande, porque se você, no momento de crise, de pandemia, você aprovar uma mudança dessa magnitude é uma coisa preocupante. Você mudar uma lei básica é uma coisa preocupante. Eles aprovaram a mudança. A mudança veio acontecer, de fato, em abril desse ano, onde todos aqueles decretos, tudo aquilo que era seguido por decreto, passa a entrar na lei. Então, todo o poder é concentrado no governo federal. Os estados e municípios não têm mais tanta autonomia a partir de uma certa incidência. No último encontro que eles tiveram, no dia 10 de agosto, mudou a coisa. O governo federal se encontrou com os estados e eles decidiram que eles iriam colocar a regra do 3Gs aqui, né, que são pessoas vacinadas, testadas e recuperadas há no máximo 6 meses, e essa seria a condição para que elas entrassem agora em locais fechados, bares, restaurantes, teatros, cinemas, piscinas fechadas, qualquer lugar cultural, exceto supermercados, né, e comércio essencial, por exemplo, posto de gasolina, etc.
Mas isso já gera uma segregação sem tamanho. Nós temos uma Alemanha aqui no momento com 60% da sua população totalmente imunizada e 65% com pelo menos uma dose de vacina. Significa que a gente tem uma parcela muito grande que ainda não se vacinou, excluindo os jovens, né, de 12 a 17, que somam aí mais ou menos 4 milhões, 21% dessa faixa etária. Essas pessoas não querem se vacinar, e elas estão tendo as suas liberdades completamente podadas. A Angela Merkel prometeu que até setembro, que agora, né, começou setembro, todo cidadão da Alemanha receberia uma oferta para poder se vacinar. E foi justamente isso que aconteceu. Eles descentralizaram esses centros de vacinação e você poderia se vacinar em qualquer lugar, com o seu médico da família. Nós chegamos a ver campanhas de vacinação aqui até nos estacionamentos de supermercados, sem hora marcada, sem nada. E assim, as tendas vazias, porque quem queria já tomou, e quem não quer, não toma mais. E agora o governo vem com essas imposições por baixo da lei para fazer pressão nessas pessoas. E por que eles fazem isso? Porque na Alemanha não existe obrigatoriedade de vacinação. A população adere se quiser, então eles impõem leis realmente para cortar suas liberdades. Em Hamburgo, nós já temos o sistema 2Gs, que é só vacinados e curados, com uma declaração, né, com o Pass Green, que eles chamam aqui o passaporte sanitário, para entrar em qualquer restaurante. Aqui no estado onde eu moro, de Baden-Württemberg, eles já estão cogitando fazer um lockdown somente para pessoas não vacinadas. O estado da Baviera, que é o estado mais rico da Alemanha, onde o Markus Söder é o governador, né, um dos braços direitos ali do partido da Angela Merkel, ele também é adepto da regra 2Gs, que somente vacinados e curados possam entrar nesses locais. Então, essas ideias, elas têm ganhado força. E as pessoas que se manifestam contrário, como vocês vão ver nos vídeos, elas são taxadas de pensadores laterais, de negacionistas, de antidemocratas, só porque você expressou uma opinião contrária, sabe? Então, assim, o disparate é imenso e ninguém para pensar do que aconteceu no passado, onde os judeus, eles eram denunciados. Tivemos muitos casos aqui na Alemanha de pessoas que começaram a ser denunciadas porque estavam se encontrando com uma pessoa a mais do que era permitido, sabe assim? E então, não as se pessoas esqueça, cometem... muitos judeus morreram porque foram enganados, fizeram filas para ir, disseram, vocês agora todos vão tomar banho, né? Todos vão ser bem tratados. E eles foram colocados em uma câmara de gás e ali foi aberto e eles foram mortos, enganados. A gente vê a gente vê repetição de padrão, de comportamento nesse período que a gente está vivendo, e as pessoas não correlacionam as coisas. Tem um ditado alemão aqui que diz que a história nos ensina constantemente, uma pena que ela não encontra alunos. E é exatamente isso que a gente tem vivido. As pessoas, elas não têm correlacionado as coisas, achando que é só mais uma lei, só mais uma mudança, só mais uma coisinha. As pessoas não entendem que essas são mudanças permanentes. Isso aqui vai ficar, né? São leis que condicionam toda uma sociedade, né? Condiciona todos. E depois a questão é o seguinte, gente, que a gente está falando é uma série de erros que foram cometidas já desde o início, porque é muito fácil você tentar, né, obrigar pessoas a se vacinarem. E todo mundo fala, não, porque você tem. Seria muito melhor se as pessoas, desde o início, tivessem explicado às pessoas e não tivessem deixado o medo, né, a insegurança, não tivesse deixado essa dúvida para as pessoas, porque a gente fala, desde o início, o que aconteceu? Vai vir a vacina, que bom, vai vir a vacina, todo mundo vacinado, vai acabar o vírus? Vai acabar o vírus. Depois a gente vê que teve a segunda dose, sim, tem a segunda dose. Aí a gente está vendo que as pessoas, todo mundo falava, que a gente tem um problema do primeiro-ministro também, que ele fez um depoimento, uma declaração em TV nacional, dizendo que as pessoas tinham que se vacinar, que era uma questão de civismo, porque você colocaria a risco a vida de outras pessoas, tá? E que as pessoas que se vacinassem, elas e com o passaporte de vacinação, você não colocaria a vida de outros em risco e você não morreria, né? Ou seja, uma mentira,
Porque, primeiro, que a gente sabe que as pessoas que estão imunizadas com 2 doses da vacina, elas podem infectar e podem pegar o vírus e infectar outras pessoas. Ou seja, não existe segurança 100%. Então, essa onda de mentiras que foram ditas em sequência, uma da outra, né, pelos governos e pela mídia, que replicou isso inúmeras vezes, o que aconteceu? Causou essa dúvida na população que todo mundo diz, eu não sei se eu vou, eu não sei se eu acredito, se eu não acredito, e depois, ainda por cima, eles taxam as pessoas que questionam como negacionistas, como no-vax, como aqueles que são contra o sistema, como aqueles que não querem colaborar com a sociedade, são aqueles que não pensam no coletivo, quando, na verdade, é uma questão que a gente tem que ver na fonte, onde é que aconteceu. Onde foi o erro? Quem errou? Né? Por que as pessoas estão dizendo não? Por que tanta gente está dizendo não? Porque hoje a gente recebeu aqui, eu recebi umas informações aqui na Itália. A Itália é um país com 61 milhões de pessoas, tá? E hoje na Itália, 11 milhões de pessoas não são vacinadas. Tá? Elas não são vacinadas e elas não querem se vacinar. Agora, a gente tem um grande número de população. A Itália é um país que vacinou muito em relação a toda a Europa. Na União Europeia, em todos os países europeus, a Itália é um país que está muito avante na vacinação, até mesmo da Alemanha, enfim, está ali com a França. Então, está todo mundo, enfim. Agora, a gente não entende o porquê dessas regras, ou seja, hoje, dia 1º de setembro, entrou em vigor o Green Pass, que é o quê? O passaporte de vacinação para trens, aviões e todos os meios de transporte esse de longa distância, mais restaurantes, mais em todos os lugares que você for, você tem que apresentar o Green Pass, ok? O Green Pass, ele é obrigatório, mas a vacinação não é obrigatória. Então, é uma ambiguidade, né? Porque é um paradoxo, porque no final das contas eles falam a vacina não é obrigatória, mas o Green Pass é. Ou seja, o que consiste o passaporte de vacinação? O passaporte de vacinação consiste em 2 doses da vacina para você entrar nos determinados lugares. Agora vai vir a 3ª dose para as pessoas que são mais, que têm uma debilidade, que já tomou faz tempo, que não estão imunes, vai vir a 3ª. E é isso que gera a dúvida nas pessoas. As pessoas falam assim, meu Deus do céu, quanto tempo isso vai durar? Porque a gente já está falando de uma 3ª dose, depois tem a 4ª, tem a 5ª. Então, assim, é normal que a população reaja dessa forma, e seria anormal que pessoas não perguntassem, não questionassem o que está acontecendo. Não é, Érica e Vitor? É verdade. É verdade. A gente vê, eu pelo menos vejo nitidamente, que a ideia é você instituir um controle social através desse passaporte sanitário. Não é uma questão de saúde, porque eu, testada, por exemplo, negativa, não posso entrar no estabelecimento onde uma pessoa que está vacinada, está doente, pode entrar. Qual é a lógica disso? Ela está doente, está vacinada, pode entrar. Eu, testada negativa, não posso? Porque essa é a lei em Hamburgo agora. Então, fica claro que realmente é uma questão de separação das pessoas. Eles vão começando a criar mecanismos de deixar as pessoas aqui mais individualistas nesse sentido do que já é, porque a Europa sofre muito com esse tipo de coisa, principalmente aqui na Alemanha, cada um muito no seu quadrado. Então começa a gerar uma crise aqui que eu quero minha liberdade, eu quero minha liberdade, eu quero minha liberdade, mas a culpa é sua que não se vacinou. A culpa é sua que não está colaborando? Mas claro, vai ter essas divisões. A gente está com o exército do bem e o exército do mal, né? Então a gente tem aquele que são do bem, que é do mal. O do mal é aquele que não quer se vacinar, enfim, são todos do mal. E o do bem é aqueles que se vacinaram e estão aí prontos para o soro milagroso por mais quantas doses vierem. Esse é o novo dogma que a gente está vivendo. Eu posso fazer uma colocação? Absolutamente sim. Então, eu tomei a vacina, tá? Claro. Um pouco contra a minha vontade, para ser bem sincero. Eu tomei muito por pressão social, eu diria. Tomando isso que é Mas tem uma coisa. Eu acredito que a vacina possa solucionar muita coisa, tá? Justo. Tem gente morrendo depois de tomar vacina? Tem. Tem efeito colateral? Tem. Sim. Mas a vacina, ela
quando você adquire a doença, mesmo vacinado, a sua carga viral é mais baixa. A tua probabilidade de morrer do Covid, que já é baixa, fica menor ainda. Você passa para menos pessoas, não é 1 para 1 ou 1 para 2 a taxa de transmissão, ela baixa um pouco, porque sua carga viral é um pouco mais baixa. Então, uma opinião minha, eu tomei a vacina por pressão porque eu não fico muito confortável de tomar a vacina que foi testada há pouco tempo, tá? Eu não tomei a da Pfizer, por exemplo, porque essa vacina de RNA mensageiro, eu não sei como é que são os efeitos dela a longo prazo. Eu sou filho de biomédico, meu pai tem doutorado em fisiologia. Eu conversei com ele e falei, olha bem, eu tô preocupado. Não vou tomar. Eu vou tomar a que tem o adenovírus. E é ativo, que é a AstraZeneca, foi o que eu tomei. Passei mal, muito mal. Mas foi um dia e eu fiquei bem. E dia 13 eu vou tomar a segunda dose. Eu não vejo problema em pessoas que querem tomar vacina. Não, Vitor, não, me entenda. O problema para mim é esse maniqueísmo que as pessoas estão criando, esse 0 e 1, que se você se sente desconfortável para tomar vacina, você é um terraplanista. Sim. Se você toma, você está seguindo... Não sei o que. Calma, gente. Tem o espectro do meio, onde eu não concordo com esse... Aqui a gente tem um sistema de check-in. Aonde você vai, você tem que fazer o check-in e isso vai para uma database do governo. Eu não sou confortável com isso. Nem um pouco. Por que o governo quer saber onde eu vou, que horas que eu vou, onde eu tô? É estranho? Sim, é muito estranho. Dizem que é para uma coisa boa, eu vou fingir que eu vou acreditar e eu vou seguir porque eu não quero tomar multa. Porque eu tenho um teto onde eu posso reclamar. Porque, de novo, uma pessoa vai ser massacrada pelo Estado, o rolo compressor do Estado. Então, e tem outra coisa. Eu sou bem sutil, eu sou muito ponderado nessas questões de vacinação. Eu acho que quem não quer tomar, não tome. Tá? Não quer tomar, não toma. Mas o governo vai fazer o que puder para te atrapalhar a vida. Não, olha, então... Esse é o problema. A questão é o seguinte, Vitor, então, a questão é o seguinte, o que a gente está discutindo aqui, e desde o início, enfim, o que eu falo é que o que eu defendo as liberdades individuais. As pessoas têm que decidirem por elas, porque não é possível que alguém tenha que pensar por você, não é possível que alguém tenha que decidir por você o que você tem que fazer ou não da sua vida. Ou não é possível que as pessoas coloquem a responsabilidade no indivíduo no que acontece no coletivo, tá? Ou seja, não é que a gente está, enfim, a gente sabe que a gente passou por uma pandemia, que isso aconteceu, as pessoas o governo não reconhecer os tratamentos para essas pessoas, porque tem os tratamentos, o tratamento existe, esse assunto foi completamente tirado da mídia, de qualquer lugar que você possa entender, médicos foram censurados e cancelados, porque essa pandemia poderia ser resolvida de uma outra forma. Tá? Eu acho complicado a gente pensar assim, porque a gente nunca passou por um evento pandêmico desse. Essa geração. A última foi em 1910, 1917. Sim, mas médicos e cientistas, eles sabem o que eles falam. Eu acho que médicos e cientistas estão sendo cancelados desse debate, porque a ciência é uma verdade aberta. Você não tem uma verdade absoluta, senão não é mais ciência. Certo? Exato. A beleza da ciência é ter certeza de que ela pode estar errada e mudar no meio do caminho. Isso é maravilhoso na ciência. Agora, o que a gente está vendo são verdades absolutas ditadas por governos e imprensa. Entende? A gente tem aqui na Alemanha, por exemplo, esse poder de decisão controlado na mão, ou concentrado na mão de 4 pessoas, na verdade de 3 pessoas, né? O virologista-chefe da Charité de Berlim, que recebeu financiamentos interessantes da Fundação Bill e Melinda Gates nos anos anteriores, né? Por que será? Nós temos, por exemplo, o chefe de saúde do Partido Progressista daqui, o SPD, que é o Karl Lauterbach, que também é um virologista bem controverso. Dizem que ele nem virologista é,
E nós temos o chefe do Robert Koch Institute, que é o instituto que administra a pandemia, né? O chefe à frente é um médico veterinário. E nós temos o ministro da Saúde, que ele não é nem formado em saúde, ele é formado em administração, ele não tem nem formação na área de saúde. Então, nós temos essas 4 pessoas definindo o rumo da vida de 88 milhões de cidadãos aqui na Alemanha, e nós temos médicos renomados, gente com gabarito, com patente, nós temos infectologistas gabaritados aqui, microbiologistas, gente que dirigiu universidade durante 22 anos e dedicou a vida nesse tipo de estudo, ser cancelado. E você vê uma mídia suja, porca, mentirosa, vir simplesmente acabar com a carreira dessas pessoas. Isso, para mim, é inadmissível o que está acontecendo aqui. Nós temos senadores, antigos senadores aqui do parlamento da Alemanha, que são também da área de saúde, e essas pessoas foram igualmente canceladas, porque as opiniões delas eram divergentes da narrativa oficial do governo. Isso não existe, gente, isso não existe. Até essa questão da carga viral aí que o Vitor citou, um dos médicos mais famosos aqui da Alemanha falou a respeito disso, sobre o realce dependente de anticorpos, porque nos estudos que ele administrou vindo dos Estados Unidos, o corpo reconheceu o vírus quando ele entrou dentro do organismo, né, com os anticorpos IgGs e IgAs, que é um recall antibody, é um anticorpo que já é conhecido. Então, essa picada, ela pode realmente ativar um sistema, um mecanismo, o organismo, e fazer com que você tenha uma resposta super ativa, né, e causar isso daí, esse realce aí, dependente de anticorpo, o seu pulmão ser massacrado. A gente está vendo isso em Israel. A gente tem uma população super vacinada lá, e os casos mais graves de internação, no momento, são de pessoas vacinadas. Então, existe realmente controvérsia nesse tipo de afirmação, eu diria, né? A gente tem que ter um pouco mais de cuidado com as coisas que a gente afirma. Eu super entendo a pressão. Eu também não sou contra vacinas, tomei vacina a minha vida inteira, mas eu acho que as pessoas elas têm que ter ciência do risco que elas estão sendo expostas antes de tomar uma decisão desse nível. A gente esbarra aí em código internacional, né, o código de Nuremberg, as pessoas elas precisam ter essa ciência, e elas não têm, elas estão sendo enganadas. A gente tem no nosso subconsciente que vacina, no geral, é segura, e realmente, no geral, é segura. Tomei várias na vida, né, tuberculose, febre amarela, mas essa, em especial, a gente tem algumas dúvidas. E o que está sendo vendido é que ela é milagrosa, que ela é perfeita, que ela é 100% segura, e não é. No meu último vídeo do Instagram, eu até postei sobre o relatório de segurança oficial do instituto que administra a pandemia aqui. São mais de 137 mil casos de reações reportadas. Isso que é reportado, sem contar o que não é reportado. Né? Aqui 460 pessoas... Foi reportado que aqui 460 pessoas morreram por consequência da vacina. Eu vi ontem. Aqui o número é mais do que 3 vezes aqui é 3 vezes maior. Novamente, isso sim, que é reportado. Sim, me mandaram uma reportagem de um australiano que ele fala que você tem 4 vezes mais chance de morrer por causa da vacina do que do Covid. Eu concordo com tudo. Eu li um pouco dos comentários, eu acho que as pessoas me entenderam um pouco mal. Não, Vitor, você tem que falar o que você acha. Sim, claro, eu falo. Eu sou cancelado diariamente, para ser sincero. Não, eu sou cancelado diariamente, porque eu sou um cara... Não, aqui comigo você não vai ser cancelado em lugar nenhum, porque aqui se fala de tudo. Se é contra, a favor, o que importa é o debate. Eu acho que não tem problema. Exato. Tem essa. Eu fico muito preocupado com as pessoas que... Eu fico muito preocupado das pessoas terem reações adversas e tudo mais. Tá? Eu fico realmente preocupado. Eu acho que deveria ter feito mais teste com a vacina, sim. Só que a gente está enfrentando uma coisa totalmente diferente, atípica. E é a hora que os governos estão usando disso para conseguir mais controle. A vacinação, para mim, ela é um problema à parte, sabe? Para mim, esse controle do governo,
essa tentativa de calar quem pensa diferente, de falar, a gente é democrata, mas você que pensa diferente, sai daqui da minha democracia. Não, Porra, isso não é democracia. Isso Eu sou democrata, mas você pensa diferente de mim, sai da minha democracia. Pelo amor de Deus. Eu concordo com você, Vitor, nesse sentido, sabe? O debate é Porque muito maior. A gente está vivendo um momento tão especial, e quando a gente fala tanto de democracia, em um momento especial, a população deveria ser consultada, já que é um momento atípico, então vamos consultar a população. E isso não foi feito, né? Exato. Não é nem consultar a população. Vamos consultar os médicos, cientistas, consultar todos? Exato, claro. Se consulta os médicos, mas os médicos que eu quero ouvir. Vamos dar voz para eles. Eu tenho vários amigos médicos que estão aí na linha de frente dessa pandemia, que curaram milhares de pessoas no mundo inteiro, que a gente vai ter agora no próximo dia, no dia 10, do dia 10 ao dia 14, a gente vai ter esse encontro mundial aqui em Roma, que eu vou estar com esse encontro aqui para vocês. Agora, esse é o encontro que todos os médicos que foram cancelados do sistema, eles vão estar lá falando sobre as pesquisas, sobre os estudos que ninguém quis publicar. E para você ter uma ideia dessa perseguição que acontece entre esses médicos, eles são proibidos de publicar até mesmo nas revistas científicas, tá? Agora, esses médicos que estão vindo para esse encontro, eles não têm sponsor de ninguém, porque a indústria farmacêutica não paga eles, obviamente, está todo mundo vindo com dinheiro do bolso. Eu estou indo com o dinheiro do meu bolso, todo mundo com o dinheiro do bolso, pagando para estar lá, todo mundo, porque é um ato que a gente tem que fazer para a humanidade, porque não é justo o que está acontecendo. O que eu luto todos os dias é que essas pessoas tenham voz, porque não é possível que as pessoas tenham um lado só da moeda. Tá? Então, esse debate tem que ser aberto, tem que ser. Vamos viver realmente uma democracia, e não uma falsa democracia como a gente está vivendo hoje, de conveniências. Enquanto isso, tem pessoas morrendo, enquanto isso, tem pessoas que não têm dinheiro para ter assistência, tem pessoas que não têm a sorte de ter médicos para ser curada, entende? Então, assim, o que a gente está vivendo realmente é uma pandemia da sem vergonhice. Isso é um fato. Né? Isso ninguém quis. Vai ver se a da CPI aí foi adiante, com a CPI da pandemia, se foi adiante. Não foi, porque é uma vergonhice total. O que a gente viu foi o que não deveria ter visto, não deveria ter acontecido. Né? Os médicos deveriam ter voz, o debate científico deveria ter sido aberto. E todos os vídeos que a gente fala sobre isso é censurado, é derrubado. Esse daqui vai ser mais um, com certeza. Enfim, agora tem que fazer isso aqui para vocês, que é o seguinte... Alega, tá, o partido aqui de direita do ministro Salvini, hoje ele acabou de ir contra, pediu a abolição do passaporte de vacinação na Itália. Entrou em vigor hoje, eles já pediram no Senado a abolição do passaporte de vacinação. Ou seja, governo de novo dividido em dois. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias. Meninos, Vitor, eu quero ver. Tem mais imagens aqui para a gente ver? Érica, tem mais imagens aqui para a gente ver? Jean, você quer falar? Fala. Jean, pode pôr mais imagens aí. Eu mandei umas fotos para o Jean. As fotos do Vitor, que o Vitor fez as fotos. Em 20 minutos, né? Eu tentei fazer. As fotos que eu tentei fazer. Mas saiu algumas, né? Vamos ver. Eu não saiu do conflito, porque eu fui tirado antes de ter conflito. Então, esses aí o policiamento, tinha muito policial a cavalo, os grupos grandes de policial, acho que tem alguma outra foto, fizeram barricada em tudo, tinha trocentos carros parados, e é isso aí que a gente convive hoje em dia. Essa foto eu quis mostrar muito bem isso. Você tem a mãe brincando com as crianças e o policiamento ostensivo, olhando toda hora para o que você está fazendo, se você está de máscara, está sem máscara, se você der um passo para fora, em alguns bairros, tá? Se você der um passo para fora, eles vão te multar $5.000. Então, isso aí, isso para mim foi a hora mais revoltante para mim. Se já puder voltar, essa segunda aí também. Essa foto foi extremamente revoltante para mim. Porque eram um senhor e um rapaz de meia idade claramente andando na rua. Só que, infelizmente, eu não consegui pegar direito o rosto deles. Tinham um rosto mais Middle Eastern, mais do Oriente Médio.
e foram parados justamente porque os organizadores do protesto eram, e esse era o perfil que eles estavam indo atrás. Isso foi revoltante. 2 pessoas andando na rua estavam sendo paradas e sendo ostensivamente, estavam perguntando 1 milhão de coisas e querendo multar esses 2 seres humanos. Mas eles estavam de máscara, sem máscara? Porque Estavam de máscara, um deles está de máscara, os 2 estão de máscara, estão tudo certo. Bom, quem Só estava que esperando ali nessa foto é a polícia, né? Porque, na verdade, se não tivesse as polícias, estava vazia a rua, né? Exato, estava todo mundo podendo andar. O problema é que a polícia vê o seu biotipo e fala, você vai sair daqui. E foi isso que aconteceu nessa foto. Essa foto, para mim, foi revoltante. E a próxima, se o Jean puder passar, para mim, isso também foi extremamente revoltante. Todos os acessos ao centro da cidade tinham essas blitz gigantes. Todos os acessos tinham blitz. Então, se o Jean puder passar para a próxima, se não me engano, tem mais. Os carros todos enfileirados e parando randomicamente. Eu fiz até um vídeo, eu não sei se eu mandei aí um videozinho. Eles parando e fazendo 1 milhão de perguntas, e se você bota uma vírgula fora do lugar, $5 mil. Nesse dia, eles multaram mais de 50 pessoas. Tá? E é totalmente randômico e autoritário. Eu ouvi uma frase de uma amiga de um amigo meu, que eu falei pelo telefone, no dia que aconteceu isso aí, que ela falou, mas você espera o quê? A Austrália sempre foi um pouco autoritária. Eu falei, opa, você se acostumado com o autoritarismo? Pelo amor de Deus, né? Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Eu tenho o direito de circular na rua, não me interessa se vai ter um protesto ou não. Eu tenho o direito de ir. Mais um acesso fechado, as pessoas tendo que sair do carro, sendo revistadas. Cara, isso é... Como se elas fossem criminosas, né? Se elas fossem criminosas. Eu me senti envergonhado de me tirarem do protesto que nem tinha começado direito ainda. Eu me senti envergonhado. Eu falei, cara, parece que eu sou criminoso. O que é isso? Eu não tenho minha própria liberdade, eu não tenho direito de andar na rua e documentar história. Eu não tenho esse direito mais. Agora voltou às aulas aí na Austrália, Vitor? As aulas... Aula online. Não, aula online. Não foi para a escola, então, aí ainda? Não, foram. Como é que está? A gente estava com 0 casos, estava todo mundo na escola. Agora e não. Hoje, como está a Austrália hoje, nesse momento aí? Como é que está vivendo hoje, os australianos? Hoje. Eu acordei hoje e abri o jornal. Hoje os australianos estão na mesma de todos os dias. Lockdown vai até o dia 30 de setembro, aparentemente. Não tem nenhuma perspectiva de que vai arrefecer, tá? Parece que hoje eles estão tentando fazer o maior dia de vacinação aqui. Eles estão vacinando bastante, tá? Ontem, as maiores empresas da Austrália se juntaram e fizeram um pedido implorando para o governo para que quando chegasse 80% de vacinação, para que reabrissem as portas, porque a quantidade de empresa que está falindo, de comércio que está falindo, é uma coisa inacreditável. Inacreditável. Você anda... A minha rua, quando eu desço para lá, na direção norte, na minha rua, era repleto de bar, tabaco store, bottle shop, cheio de comércio. Tá tudo fechado, cara. E fechado com plaquinha para Liz. Eu tô até pensando em abrir um estúdio fotográfico ali, porque tá tudo barato. É a hora. A Alemanha está numa situação parecida. Nós temos aqui alguns, principalmente do ramo gastronômico, né? Porque nós temos muitos italianos, né, asiáticos. Então, são 3, 4 famílias que dependem, às vezes, de um único estabelecimento. Então, o estabelecimento fechou. Nós tivemos o maior lockdown aqui, que começou em novembro do ano passado, e foi até depois da Páscoa, até depois de abril. Foram quase 6 meses de lockdown nessa Alemanha. Entre abre, fecha, abre de novo, não pode entrar, só pode ficar do lado de fora, sem que o dono do estabelecimento pudesse fazer nenhum tipo de planejamento ou previsão para o futuro. Então, nós tivemos aqui estabelecimentos que fecharam
completamente as portas. E a Alemanha chegou no teto do seu endividamento durante essa pandemia para fazer um aporte aí de socorro para alguns desses estabelecimentos. E essa conta, quem vai pagar são os meus filhos no futuro, né? Porque é um nível jamais visto nos últimos 35 anos. É isso, gente. Não está fácil a nossa situação, o cerco está fechando cada vez mais, as pessoas estão cansadas já, né? Se antes já não pensava, agora piorou, porque as pessoas já têm essa dificuldade, né, do pensamento, de ligar o Lé com o Cré, de saber o que está acontecendo, as pessoas já pelo cansaço já pensam, quer saber de uma coisa? Vamos fazer logo isso, vamos ver se a gente sai logo dessa situação. Eles querem vencer as pessoas pelo cansaço. Eles querem vencer as pessoas. Estão vencendo. Não, estão vencendo. As pessoas estão vencendo. As pessoas estão indo, as pessoas estão Exatamente. se rendendo ao sistema. Infelizmente, eu tenho que falar, eu me sinto triste às vezes, porque eu me rendi à pressão social. Eu falo abertamente, eu me rendi. A minha vizinha não deixou abraçar a filha dela porque eu não tinha vacina. A filha de 8 anos de idade. Isso me... A gente está vendo uma coisa parecida aqui, sabe? Porque eu e meu marido, né, nós optamos por não tomar essa vacina, e nós temos todos os nossos círculos de amigos aqui, são todos vacinados, né? Os alemães, assim, uma boa parte de todos os bons estadistas que são, resolveram. E agora, com essa ameaça do governo daqui do estado de fazer um lockdown somente para não vacinados, eu já vejo que essas pessoas elas vão começar a se afastar da gente justamente por uma diretriz do governo. Olha que absurdo. A sua relação com o outro se baseia na diretriz que o governo dá em relação àquele grupo, àquela tomada de decisão. Olha o cúmulo do absurdo. É o apartheid, né? O apartheid contemporâneo. Exatamente, exatamente. Acho que eu já tenho umas fotos ainda aí, ou uns vídeos dos últimos protestos do dia 28, onde... As fotos do protesto aí, os vídeos do protesto do dia 28. Os vídeos de Berlim. Aquela gente toda apanhando, perseguida. Eles colocaram spray de pimenta, jogaram spray de pimenta nas pessoas. É interessante que tivemos um grande protesto na Alemanha no começo de agosto, e foram calculadas, acho que foram 6 ou 7 mil pessoas, e teve força policial em Berlim, um reforço assim absurdo, jamais visto. E, curiosamente, 2 semanas antes, eles tiveram a Parada do Orgulho LGBT, que contou com mais de 1 milhão de pessoas andando tranquilamente nas ruas, sem nenhum monitoramento, sem nenhum problema. Assim, você vê claramente 2 pesos e 2 medidas, as pessoas que vão para poder colocar suas opiniões e se manifestar, elas estão sendo caladas. Tanto é que essa agressividade da polícia alemã foi alvo do relator especial da ONU no dia 12 de agosto. Ele pediu esclarecimento à Alemanha quanto à conduta da polícia daqui, justamente por conta dessa agressividade da violência contra mulheres, contra idosos, contra manifestantes indefesos, né? Esses são os vídeos até mais brandos, mas tiveram coisas bem piores, né? Nessa cena aí você vê que ele jogou o patinete, jogou a mulher, ela se feriu e jogou a pessoa em cima dela, e o homem acabou ferindo a pessoa, né? Eu tenho outros vídeos no meu canal da Alemanha Comentada, lá no Instagram, tem vídeos assim, realmente você vê eles jogando idosos com toda a violência no chão. Coisas absurdas, e por isso que a ONU, né, o relator da ONU pediu esclarecimentos à Alemanha, o porquê dessa conduta abusiva da polícia contra manifestantes pacíficos e desarmados. Hoje, a gente teve, nesse sábado passado também, no dia 28, uma manifestação também aqui na Itália, em Milão, enfim, aconteceram em várias cidades simultaneamente. Hoje era programada, né, uma manifestação contra o passaporte de vacinação, que entra em vigor, né, como eu falei para vocês, dia 1º de setembro, o passaporte aqui na Itália. A manifestação não aconteceu por uma série de fatos, enfim, que a gente sabe que não quiseram fazer para não ter problemas, enfim, vai ser feitas para outros dias. As manifestações continuam aqui na Itália também.
E hoje, assistindo um programa de televisão que estava comentando realmente sobre essas manifestações, teve uma jornalista, né, que ela teve a coragem de dizer que essas pessoas que fazem manifestações e que protestam e que questionam e que não se vacinam e que querem ir contra todas essas diretrizes que o governo está propondo, elas devem ser extintas da sociedade e a mídia não tem que dar voz a essas pessoas realmente têm que ser excluídas. Ou seja, uma jornalista fala isso na televisão aberta para todo mundo. O que você cria com isso? Você cria o conflito, né? Você cria, na verdade, as divisões, você cria um certo ódio dentro de você, porque se você está ali batalhando, querendo que as suas respostas sejam respondidas, e você tem uma pessoa que vai na televisão e propõe a tua exclusão da sociedade, a exclusão do pensamento, a exclusão da dúvida, a exclusão da liberdade, né, de expressão, é muito grave, né? E é isso que a gente está vendo, porque o interesse dos governos hoje é colocar um contra os outros, e é isso que vai acontecer. Quando eu estou falando para vocês há muito tempo que a gente está chegando a um funil muito perigoso, porque esse confronto entre vacinados e não vacinados, ele vai ser nítido daqui para frente. E eu já fiz um post até no meu Instagram, que eu fiz as previsões, né, para os próximos meses, e vocês vão ver agora, a partir do mês de agosto, outubro já foi, outubro, que novos lockdowns virão. Já está tudo programado. Com certeza. A gente está vivendo... A própria Angela Merkel... perdão. Vai. A própria Angela Merkel falou em fevereiro que essa pandemia seria a oportunidade perfeita para uma nova ordem da política mundial, uma reestruturação da política mundial. E a gente tem visto essas mudanças vindo muito mais rápido do que muita gente imaginou. Sim, estamos já no auge da operação. É o auge da operação. Está tudo acontecendo. E a gente viu, né, voltando aqui a falar sobre o assunto do Afeganistão, que aconteceu também, a gente viu nitidamente, né, com esse movimento dos Estados Unidos de retirada das tropas, a queda do Ocidente. Tá? Então, assim, muita gente não está ligado no que está acontecendo no mundo. Nós estamos aqui falando de vírus, vacina, não sei o quê, porque isso daqui é só para passar o tempo. Porque o Ocidente caiu. Nós observamos, através dessa operação que teve no Afeganistão, a queda do Ocidente. Agora, nós vamos ver um novo império, que é o Oriente. Tá? Então, acompanhe os próximos meses, os próximos anos, que a história está sendo escrita. Está sendo escrita. Tá? É ou não é, Érica? Você está... É isso que a gente está vendo. Eu concordo, porque a Europa ela já está sofrendo um processo de islamização há algumas décadas. Isso não é de hoje. A França, a Alemanha são os países que mais receberam os muçulmanos. A França hoje já lida com esse problema. Todos os últimos ataques terroristas que ela vem sofrendo, né? Todos com ligação ali com países do Oriente Médio. E na Alemanha, a mesma coisa. Imagine agora com, né, o Talibã, o Afeganistão, armado até os dentes lá. Eu ainda tenho as minhas dúvidas. Para mim, eu vou ser bem sincero, eu acho que esse negócio foi meio de propósito, porque eu não acredito num erro de inteligência dessa magnitude. Não tem nada por acaso, não existe acaso. Não existe. O que a gente está vendo, o que a gente vai encontrar agora pela frente, que as organizações das Nações Unidas estão muito preocupadas, inclusive a União Europeia, muito mais ainda, porque a quantidade de refugiados vai ser enorme, e a gente já tem aí mais de 19 milhões de pessoas que poderão migrar nos próximos meses. Ou seja, qual é o país que vai receber essas pessoas, né? E junto com elas entram aí também os terroristas. Na verdade, os terroristas já estão infiltrados aí, né? São os primeiros a chegar. Eles são os primeiros a chegar. E aí a gente vê todas essas movimentações, está todo mundo muito quieto, né? Porque sabe que não tem o poder. A União Europeia não tem poder bélico, né? Porque
porque o que eles fazem? Os países europeus não Nada, a Alemanha é quebrada, a Alemanha, belicamente falando, é quebrada. A gente passou por um processo de... Imagina, que a gente só tem as roupas bonitas do soldado. Enorme, né? Tanto é que no último encontro falido da Angela Merkel com o antigo presidente dos Estados Unidos, o Trump, a cobrança dele para a Merkel foi justamente nesse sentido, para que ela investisse o que ela havia prometido à OTAN em poderio bélico, e ela não fez, né? Por isso que gerou aí a indisposição com o Trump na época. Exatamente. A história está sendo escrita, nós estamos aqui 1h09, eu queria mandar um beijo aqui para o Dr. Kéfer, que estava aqui com a gente, né? O Dr. Djalma, que eu quero fazer uma live com você também, tá, doutor Djalma? A gente vai fazer, porque a gente está combinando faz tempo aí, as nossas agendas nunca se batem, não dá certo, mas a gente vai fazer. Eu queria agradecer a sua presença aqui também com a gente, e tanta gente que passou por aqui, médicos, enfim, que eu tenho maior respeito, que a minha bandeira é de vocês, tá? É a de vocês. E eu queria agradecer ao Vitor, que está lá na Austrália, que para ele já é dia, daqui a pouco ele já está almoçando aí na Austrália, né? São 9h20 já, eu estava tomando um cafezinho. A gente estava conversando aqui, eu estava tomando um cafezinho. Estava tomando um cafezinho, muito bem. O dia vai começar. Eu e a Érica, nós já estamos aqui já são 1h da manhã, os nossos filhos estão dormindo, né? Botamos os filhos para dormir e estamos aqui com vocês. Agora a gente vai dormir um pouquinho, daqui a pouco nossos filhos acordam, a gente vai tomar um café, enfim, é vida que segue. Gente, queria agradecer aos meus convidados, Vitor e Érica, muito obrigado pelo tempo de vocês, por esse bate-papo, que foi muito bom. Pode fazer as conclusões, cada um. Vai, Vitor, faz a conclusão você. Vou fazer minha conclusão rápida. Muito obrigado, Karina, por ter recebido minha mensagem no dia que aconteceu o problema aqui. Muito obrigado a Marta Serra, que foi a pessoa que mandou seu contato. Marta, querida, um beijo, Marta. Sou apaixonado pela Marta, me deu o meu primeiro emprego. Eu era cinegrafista e fotojornalista dela. Marta é uma pessoa fantástica. Obrigado, Érica, obrigado a todo mundo. Obrigado aí às pessoas que não concordaram comigo ao mesmo tempo. As pessoas me chamaram de burro, pô, muito obrigado, vocês são mais um na minha vida. Isso eu fico muito contente, porque eu acho que crítica, ela sempre vem para o bem, tá? Por mais que seja chincalhando, eu olho e penso, ok, deixa eu melhorar os argumentos para poder conversar. E eu vou dizer uma coisa, dos dois lados existe cancelamento. Eu sou uma pessoa que eu não tendo nem muito para um lado, nem muito para o outro. Eu tenho minhas ressalvas. Então, eu me considero quem a maior parte do tempo está calado, tá? Porque dos dois lados existe represália. Eu não concordo com um lado nem com o outro na maioria das vezes. Eu sou muito mais... Tento ser um cara mais ponderado para certas coisas. Eu tento não levar tudo para o extremo. Então, eu peço para as pessoas que entendam também quem está calado demais é porque tem medo de falar. Eu me sinto com medo, muitas vezes, de dar opinião e ser cancelado dos dois lados. Então, essas são minhas considerações finais. A democracia, para mim, é justamente essa pluralidade, todo mundo poder falar, expressar ideia, não importa de qual lado você seja, tá? Que todos sejam respeitados e que a gente siga para frente num acordo. Vamos conversar, chegar num acordo, porque bater um no outro não chega a lugar nenhum. Ninguém quer ver o Lula de volta. Então, dia 7 de setembro, aí, no Brasil, quem quiser protestar, vá. Pelo amor de Deus, o STF que está fazendo tá errado. Eu concordo com esse lado, então... Por favor, gente, vamos fazer o que a gente acha que está certo. E é isso. Muito obrigado a todos. Marta, um beijo. Obrigada, Vitor, obrigada. E o que é bonito é o seu reconhecimento, porque tem muita gente que não reconhece, né, pessoas que trabalharam, que deram oportunidade, que a maioria das pessoas esquecem, né, das oportunidades, e você reconhece isso é muito bonito da sua parte. A Marta é maravilhosa, enfim, é uma pessoa incrível que teve aí, que deu a oportunidade também para o Vitor. Vai, Érica, manda suas considerações. Eu queria agradecer também pela oportunidade, por ter esse espaço aqui no seu canal para poder me expressar, trazer as informações da Alemanha, porque justamente foi essa a ideia de criar a página Alemanha Comentada, porque eu senti essa necessidade muito grande de trazer voz para temas e assuntos que eram pouco falados, pouco debatidos. Eu sou uma pessoa muito crítica
né? E eu comecei a me incomodar com essa omissão generalizada. Então, eu decidi que eu iria falar, né? E cá estou hoje falando até que eu consegui chegar numa CPI no Supremo Tribunal Federal. Eu me superei. Mas eu queria agradecer demais todo mundo que teve aí, o apoio, todas as mensagens carinhosas, né? E deixar aqui meu coração aberto, meu direct no Instagram, se alguém quiser dar uma olhadinha no que está acontecendo aqui no País da Batata. Tenho lá a Alemanha comentada para isso. É isso aí. Érica, eu te desejo sorte, enfim, eu vou estar acompanhando o seu caso por aqui sobre essa CPI maluca, sem pé nem cabeça. Ridícula. A gente tem que rir, minha gente, vamos rir, não vamos dramatizar muito isso, né? Porque a gente está vivendo uma situação mesmo de pão e circo, então vamos rir. Exato. Né? E é isso. Exatamente. Olha, o que o Vitor falou, eu me marcou muito pela questão que ele falou que ele tem medo de se expressar para perder um lado ou perder o outro, enfim, ser cancelado de um lado, ser cancelado do outro. Isso é um ponto que está acontecendo muito e a gente chegou realmente num limiar muito, muito grave, no sentido que não podemos mais ficar em cima do muro. Tá? Estamos vivendo agora um processo de aprendizado, de despertar, as pessoas têm que ter o acesso à informação, que a informação seja dada a todos, né? Por isso que eu defendo que esses médicos e cientistas falem e tenham a mesma abertura do outro lado, né? Porque não tem só um lado, né? A ciência ela é dividida, então essas pessoas têm que ter essa liberdade, essa pluralidade em tudo na sociedade, porque só assim a gente pode construir uma sociedade mais justa, né? Mais justa, porque as pessoas têm que ser ouvidas, embora você não esteja de acordo com aquilo que a pessoa faça, mas é um direito dela, você defenda o direito dela ter direito de ser quem ela é, entende? Porque a partir do momento que você não defende esse direito, isso volta contra você, e não pense, e não festejem isso. Não festejem isso em um modo que você fala, não, isso nunca vai me atingir, porque atinge a todos, e quem perde somos nós, tá bom? Força, coragem e fé na batalha, que é dura, mas a gente não desiste. Vamos que vamos. Um beijo grande a todos vocês, tenham todos uma boa noite, um bom dia para você aí na Austrália, um beijo enorme para você, Érica, fiquem com Deus e a gente se vê na próxima. Boa noite. Força aí, Érica, que não dê nada esse negócio da CPI. Tamo junto, qualquer coisa, nóis aí. Chama a gente, tá? Tamo aí. Obrigada. Aviso. Um abraço. Beijo grande, fiquem com Deus e saúde. Amém. A todos. Beijo. Tchau. Tchau.